Aqui, então, há o contraste entre esses dois sistemas de salvação. De acordo com Paulo, que conhecia muito bem, que tinha passado a maior parte da sua vida tentando se salvar nesse sistema, ele chama a tentativa de salvação mediante as obras da lei como sendo justiça própria. Ou seja, uma justiça que é resultado do seu próprio esforço, do seu merecimento, da sua santidade, da sua moralidade, da sua capacidade de observar detalhadamente a lei de Moisés. Chama-se justiça própria. Segundo, ela procede de lei, ou seja, quem vai lhe declarar justo é a lei. A lei vai examinar você e vai dizer, você cumpriu isso, você é justo. Então, a justiça própria, ela procede ou ela é declarada pelo referencial que uma pessoa tem, pelo referencial que o moralista tem ou que o religioso tem. Em contraste, Paulo tinha descoberto, primeiro, que a verdadeira justiça é aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço, mas é com base nos méritos de Cristo. Ela vem, Deus nos imputa a justiça de seu Filho. Em vez de nós obtermos a justiça pelo mérito, Deus simplesmente nos considera justos. Ele coloca na nossa conta, que está no negativo, Ele coloca o que é necessário para que o saldo se torne positivo. Ele transfere para nós a justiça de Cristo. Portanto, é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, essa é a grande diferença. Quando Paulo era fariseu, a justiça que ele tinha procedia dele e da guarda da lei. Mas em Cristo Jesus, a nossa justiça procede de Deus. Quando eu falo justiça, é justificação. A minha justificação procede de Deus. É Deus quem me declara justo. Isso significa que Ele me considera como justo. Significa que Ele perdoa os meus pecados, que Ele não leva em consideração os meus erros, e Ele me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado diante dEle, a ponto de Paulo dizer na carta que escreveu aos Romanos, agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse é o resumo do que eu diria das duas únicas religiões que existem no mundo. A gente pode ficar confuso pensando no número enorme de religiões que existem. De fato, há muitas. Mas se você analisar estas religiões quanto à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, o que é que elas ensinam sobre a maneira pela qual a pessoa pode se relacionar com Deus, se religar a Deus, voltar para Deus, ser aceito por Deus, ser perdoado por Deus e herdar a felicidade eterna, seja ela o que for. Se você procurar fazer essa síntese, você vai descobrir que, no final, só tem dois caminhos. Primeiro, aquele caminho em que a felicidade é religiosa, e isso ele faz com tanta frequência, e ele faz com tanta dedicação, que, no final, a divindade que ele adora, qualquer que seja, vai dizer, bem-vindo, você conseguiu, você obteve os méritos necessários, você pode entrar aqui agora no paraíso, no nirvana, você pode entrar aqui no que quer que seja aquilo que representa naquela religião a felicidade eterna. O cristianismo histórico e bíblico é a única religião onde a salvação é de cima para baixo. É de cima para baixo. É Deus que vem ao encontro do pecador. É Deus quem justifica, é Deus quem nos perdoa, é Deus quem nos recebe, é Ele que toca o nosso coração, Ele que abre os nossos olhos, Ele que produz em nós convicção de pecado. E é Ele então que coloca diante de nós, de uma maneira irresistível pelo Seu Espírito Santo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Você pode entender porque é que o apóstolo Paulo se rendeu, quando ele compreendeu, quando ele viu a glória de Cristo. Tudo mais virou esterco, tudo mais virou lixo diante da glória do Evangelho, diante da perfeição do plano de Deus. Por que Paulo está dizendo tudo isso? Ele quer que os filipenses tenham cuidado com as pessoas, com aqueles mestres que estavam passando essa mensagem que no final era uma tentativa de fazê-los decair daquela graça, daquele evangelho puro, único e verdadeiro.
Paulo termina essa parte falando do alvo que ele tinha na sua vida. Uma vez que ele foi justificado pela fé, uma vez que ele recebeu a justiça de Deus, o alvo da sua vida está aí nos versos 10 e 11. Agora que ele tinha conhecido a Cristo, o seu intenso desejo era conhecê-lo mais e mais. Verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo. Paulo já conhecia Cristo. O que ele está dizendo aqui é que ele quer conhecer mais. Ele quer prosseguir no conhecimento de Cristo, que é tão sublime, é tão maravilhoso. E Paulo desejava isso. Há uma progressão na vida cristã, há um avanço na vida cristã. A vida cristã de Paulo não se resumiu àquilo que aconteceu no caminho de Damasco, mas ele queria mais, ele queria progredir e avançar. E isso só era possível mediante o conhecimento de Cristo, e não pelo aperfeiçoamento através de práticas religiosas. Ele, na verdade, ansiava conhecer e experimentar o poder da sua ressurreição. Ainda o verso 10, ele diz aqui, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é uma referência ao poder que Cristo exerce, ao poder que Cristo ministra depois que ele ressuscitou dos mortos e se assentou no trono da sua glória, no trono do universo. E de lá ele ministra o poder da ressurreição para os seus servos. Era esse poder que Paulo queria experimentar. É esse poder que nós experimentamos aqui nesse mundo, que nos traz vitória sobre o pecado, vitória sobre a culpa, vitória sobre o domínio do pecado em nós. É esse poder que nos dá perseverança no meio das tribulações, que nos dá coragem diante do martírio e que nos prepara para a glória. Conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo aqui é o anseio mais profundo do crente verdadeiro. Para nós não basta saber que nós estamos perdoados, nós queremos mais, nós queremos experimentar no dia a dia esse poder. E não há nada mais importante do que isso. Eu ouso dizer que isso é muito mais importante do que experiências extraordinárias, com determinados dons, como alguns queridos irmãos equivocadamente pensam e que dão prioridade a estas experiências. Nada se compara a você conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, que se manifesta não tanto nessas coisas extraordinárias, mas na mudança do seu caráter, na sua santificação, no seu avanço em santidade, em domínio da sua vontade, mortificação do pecado e adquirir um caráter santo. É isso que Paulo desejava. Ele queria experimentar o poder da ressurreição. E não só isso. Veja o que ele quer, verso 10, ele diz ainda, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Pouca gente quer isso, não é? Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Ele quer ser semelhante a Cristo na sua morte, participar dos seus sofrimentos, experimentar o poder da cruz para vencer o pecado. Ele queria sofrer pelo Evangelho, se necessário fosse, como Cristo deu sua vida para que ele, Paulo, fosse justificado. Ele queria ser obediente ao Pai, assim como Cristo foi até a morte e morte de cruz. E o alvo dele, no verso 11, é esse: para, de algum modo, alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não pensemos que quando ele diz aqui, de algum modo, ele quer dizer, ele está duvidando. A tradução poderia ser simplesmente para que qualquer que seja o meio pelo qual Deus me leve lá, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Era esse o alvo final de Paulo, o desejo final. Ele queria participar da ressurreição dos mortos. Aqui ele se refere à ressurreição dos mortos justos, daqueles que ressuscitarão para entrar no reino de Deus. Os ímpios também ressuscitarão, mas eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. A ressurreição que Paulo se refere aqui é a ressurreição para a vida eterna, para a bem-aventurança. Era isso que ele desejava, não importa que meio Deus usasse para que isso acontecesse, talvez até a sua morte ali na prisão. De qualquer forma, era isso que Paulo desejava alcançar. Era esse o alvo final da sua vida. Aqui é importante fazer uma observação que, para muitos cristãos, o nosso alvo é ir para o céu. Acontece que o céu é um estado intermediário.
O céu é para onde a gente vai depois que morre. Nós morremos, nós entramos imediatamente no céu. Nosso corpo está morto, ele será desfeito aqui na terra, como Deus avisou Adão, tu és pó e ao pó tornarás, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela vai para a presença de Deus e ali ela aguarda a ressurreição dos mortos, consciente em alegria, em gozo, antecipando a bem-aventurança na presença de Deus. Quando Cristo voltar, então haverá a ressurreição dos mortos e os vivos serão transformados. É a isso que Paulo se refere aqui. E essa deve ser a nossa esperança final. É isso que deve ser o nosso alvo, alcançar a ressurreição dos mortos. Mas isso não se alcança através do esforço próprio, guarda de leis, observância de rituais religiosos, moralidade. Isso é resultado da obra que Deus já começou em nós, quando Ele nos justifica mediante a fé em Cristo Jesus. Primeiro Deus nos justifica, depois Ele nos santifica e depois Ele nos ressuscita e dá a vida eterna. É isso que Paulo aguarda aqui, é isso que ele deseja. E é esse o verdadeiro progresso espiritual, mediante a união com Cristo e não mediante a guarda das obras da lei. Com isso tudo, Paulo deseja expor a verdadeira intenção daqueles falsos mestres, com certeza não era o bem dos crentes de Filipos, expor a falácia da mensagem deles, uma mensagem que não procedia de Deus, era uma mensagem carnal, senão diabólica, contrastar a mensagem deles com a sublimidade do conhecimento de Cristo, do plano da redenção mediante a fé no Salvador e pela graça de Deus, e encorajar os filipenses a repudiar com todas as veras do seu coração esses mestres e o ensino deles. Por isso que Paulo é tão forte aqui na carta aos filipenses quando trata desses mestres. Eu quero tirar 4 lições aqui para nós encerrarmos a nossa exposição dessa noite. A primeira e mais óbvia é a necessidade que hoje, nos nossos dias, também nós temos de combater falsos mestres e falsos ensinos. É um erro que tem consequências graves, daqueles evangélicos que dizem que doutrina não importa, que teologia não importa, o que importa é você amar a Deus e amar o seu próximo, e falar de Jesus. Vocês estão vendo a importância aqui da doutrina? Se doutrina não fosse importante, você acha que Paulo faria essa denúncia e essa exposição da heresia dos falsos mestres? Se doutrina não fosse importante, Paulo podia escrever para a igreja de Filipos e dizer, não, gente, não se preocupa não, esse pessoal é gente boa, deixa eles ensinar isso aí, vocês acreditam se quiser, não vai fazer diferença. Vocês acham que Paulo faria isso? É claro que a verdade importa, é claro que a doutrina importa, é claro que boa teologia importa, porque é por ela e por causa dela que nós temos que combater o erro e os ensinos errados, as interpretações erradas do Evangelho de Jesus Cristo, especialmente aquelas que tocam na questão da salvação. Elas precisam ser expostas. E hoje, no meio da igreja evangélica, há muitos judaizantes, há muitos libertinos, há muitos gnósticos, há muitos docetistas. Essas heresias, elas simplesmente mudam de roupa, mudam de rótulo, mas elas permanecem as mesmas. E o combate a elas é do mesmo jeito. Enfatizar a sublimidade de Cristo, a justiça de Deus mediante a fé, pela graça. Só isso pode atender às demandas do nosso coração pecador. A segunda lição que eu quero tirar aqui é que esse texto, ele nos ensina de maneira indireta, mas muito clara, a falência do sistema de culto do Antigo Testamento, que era baseado em cerimônias religiosas, em rituais como a circuncisão, a dieta religiosa dos judeus, a celebração daquelas festas e outras datas, eventos do calendário sagrado. Isso tudo já passou, isso faz parte do Antigo Testamento, não tem mais nada a ver conosco, que cremos em Cristo e servimos a Deus pelo Espírito, num culto simples, sem estas cerimônias religiosas. E aqui eu não posso deixar de falar contra os judaizantes modernos. Apesar de
tudo que Paulo disse na carta aos Gálatas, apesar de tudo que Paulo disse na segunda aos Coríntios, apesar da carta aos Hebreus, apesar da carta aos Colossenses e de outros livros do Novo Testamento, onde fica muito claro que o sistema judaico, ele já feneceu, ele já passou, sendo completado, realizado no Evangelho de Cristo Jesus, você ainda encontra igrejas que promovem rituais judaicos. Trazer a Arca da Aliança, pastores que botam quipá, botam estola de rabino, que tem candelabro com os sete braços, que celebram as festas de Israel, que levam o povo para a terra de Israel, batiza o povo lá na terra de Israel, traz azeite lá de Israel, traz um pouquinho de pó que foi raspado das muralhas do Muro da Lamentação de Israel, como se essas coisas tivessem algum valor. Elas são frutos só do misticismo, quando não da ganância e do oportunismo de alguns mercenários que querem ganhar dinheiro em cima disso. Eu não estou dizendo que toda caravana para Israel ela tem esse propósito, não é? ou que é levado por esses motivos, que certamente não. Não é? É válido você conhecer aquela terra maravilhosa onde a história bíblica se desenrolou, mas é só isso, nada mais do que isso. Entretanto, ainda hoje, pessoas continuam com esse misticismo, apesar de passagens como essa, onde o apóstolo Paulo diz: nós somos a verdadeira circuncisão, nós somos o verdadeiro Israel, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Terceira lição aqui, muito clara, é que o homem é justo ou justificado diante de Deus, não por suas obras, quaisquer que sejam, mas mediante a justiça que procede de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu queria que você meditasse nisso, você que está me escutando. Em que é que você se gloria? Onde está a sua confiança? De que você vai alcançar a ressurreição dos mortos, a bem-aventurança e a vida eterna? Está na sua religiosidade? Está no cumprimento dos deveres religiosos? Está no perfazer rituais passados pela sua igreja? Frequentar a sua igreja? Fazer campanha? Fazer propósito? Dar o dízimo? Eu não estou dizendo que essas coisas elas são necessariamente erradas. Errado é você confiar nelas, você depender delas como se elas fossem trazer avanço na sua vida espiritual ou a sua justiça diante de Deus. E por último eu queria trazer essa lição. Pelo que Paulo nos ensina aqui, nós podemos experimentar aqui nesse mundo o poder da cruz e o poder da ressurreição em nossa vida diária. Não é isso que você deseja? Não é isso que você almeja? Experimentar o poder da ressurreição de Cristo, o poder da sua cruz. Isso pode significar quebrantamento, humilhação, arrependimento, sofrimento, como Paulo lá na prisão, por amor a Jesus Cristo. E pode significar também vitória sobre o pecado, vitória sobre a corrupção dos nossos corações, uma vida de santidade e pureza em que nós renunciamos a nós mesmos por amor a Cristo e nos nossos irmãos, e onde também nós podemos nos alegrar profundamente. Veja que Paulo começa essa sessão dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Nós podemos nos alegrar profundamente na justificação concedida gratuitamente pelo nosso Deus. Amém? A religiosidade pode ser descrita como a prática externa de rituais, a observância de regras e a manutenção de tradições que podem, muitas vezes, desviar nossos corações do verdadeiro propósito da adoração. Em Mateus 15:8, Jesus diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui, Cristo faz uma crítica contundente à hipocrisia religiosa, enfatizando que as práticas vazias não têm valor quando não estão acompanhadas de um coração sincero e arrependido. Este versículo revela uma verdade clara: a salvação não está nas obras ou nas práticas que realizamos, mas apenas na fé em Cristo Jesus. A religiosidade muitas vezes se baseia na ideia de que podemos acessar a graça de Deus por meio de nossos próprios esforços,
Mas essa é uma noção equivocada que nos afasta do verdadeiro evangelho. A história do fariseu e do publicano, descrita em Lucas 18:9, ilustra essa dicotomia de forma poderosa. O fariseu, em sua religiosidade, se apresenta como um modelo de virtude, determinado a se vangloriar de suas ações. Em contrapartida, o publicano, reconhecendo sua pecaminosidade, não se atreve nem a olhar para o céu, clamando: a história nos ensina que não é o exterior que agrada a Deus, mas um coração quebrantado e contrito. Ainda mais, a religiosidade pode criar um falso senso de segurança, levando os indivíduos a acreditarem que estão em conformidade com Deus por meio de suas práticas. Hebreus 10:31 nos adverte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A simples prática de rituais não substitui a necessidade do arrependimento genuíno e de um relacionamento redentor com Cristo. A salvação é um dom gratuito de Deus, algo que não podemos conquistar ou merecer através de nossas ações. É importante enfatizar que isso não significa que as práticas religiosas, como a oração, a leitura das Escrituras ou a participação nos sacramentos, não tenham valor. Elas são essenciais e devem fluir de um relacionamento verdadeiro com Deus. No entanto, quando essas práticas se tornam um fim em si mesmas, é necessário reavaliar nossas motivações. O Senhor nos chama para uma vida de autenticidade, em que nossas ações externas sejam um reflexo de um coração que verdadeiramente o adora em espírito e em verdade.